Oi, gente, mais um capítulo dessa novela envolvendo a vacina russa Sputnik V, né, e a Anvisa. Essa reportagem do Poder 360 traz uma novidade explosiva com um grande especialista brasileiro que traz detalhes que fortalecem coisas que a gente vinha dizendo aqui no canal. Então, enfim. E também tem um ex-ministro dizendo coisas que fortalecem muito do que a gente vem dizendo, né? Inclusive com dados novos e com evidências novas e não apenas baseados em opiniões ou se baseando apenas no relatório da Anvisa, né? Baseado em testes clínicos. Vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Eu queria lembrar vocês que meu curso sobre Max está com as inscrições abertas só até a semana que vem. E se você deixar para a semana que vem, você não vai poder usar boleto bancário. Então eu sugiro que você se inscreva o quanto antes e se você quiser ajudar o canal, divulgue o nosso material em suas redes sociais. Agradeço bastante. As informações mais importantes, elas vêm a partir daqui. 3 dias após a decisão da Anvisa, o Comitê Científico do Consórcio do Nordeste convidou o médico virologista Amilcar Tanuri, titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para uma avaliação independente do caso. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, biofísico, geneticista e especialista em genética molecular na Universidade de Sussex, na Inglaterra. Tanuri tem pesquisas reconhecidas internacionalmente sobre o vírus Zika e o HIV. Isso não é argumento de autoridade, é só para dizer que ele tem competência para avaliar o caso, né? E está colocando a reputação dele em jogo ao dar um parecer, não é? Logo após a negativa da Anvisa, o Instituto Gamaleya, ligado ao Ministério da Saúde russo, enviou um documento de 55 páginas em inglês aos técnicos da agência reguladora brasileira. Esse relatório, que rebate ponto a ponto a decisão da Anvisa, contém também resultados de testes clínicos feitos em janeiro desse ano e que, portanto, já poderiam ter sido enviados à agência brasileira. Estranho, né? Foram ou não foram enviados? Poderiam ter sido. Não foram? Estranho. Vamos lá. De acordo com o cientista Amilcar Tanuri, os novos documentos enviados pelo governo russo à Anvisa na última semana revelam que os testes clínicos, bum, bomba, não detectaram nenhum vírus replicante na vacina. Na opinião do professor, o caso parece ser uma sucessão de enganos por falta de comunicação adequada. Aí eu começo a achar estranho. Não tem tradutor, não tem equipe técnica, não tem várias pessoas envolvidas, não tem reuniões constantes, não tem troca de documentação. Por que essa confusão toda? E, aliás, um dos erros potenciais apontados pelo professor, se for isso, é insano de ter sido. É uma coisa até difícil de acreditar que foi isso. Porque é muito óbvio que, enfim, ele diz: a Anvisa não conseguiu os dados necessários do Gamaleya. Para uma agência reguladora, vale o que está escrito nos testes. Segundo o virologista, parece que parte da confusão reside no fato de que há diferentes padrões utilizados pela agência reguladora dos Estados Unidos, a FDA, que inspira a atuação da Anvisa, e a agência reguladora russa. A agência russa, explica Tanuri, permite em testes o uso de vírus replicante por dose de vacina até 30 vezes superior ao limite estabelecido pelo FDA. Mas isso daí é o limite da agência russa. Não que eles testaram necessariamente. Mas isso é um limite aceitável estabelecido, não significando que os testes tenham sido feitos com vírus replicante, tampouco esse volume máximo autorizado. Aí fica parecendo que a Anvisa usou uma diferença de critério e não uma diferença de resultado para dizer que, olha, já que nesses testes há permissão no teste e não na versão pura, há uma permissão de vírus replicante, então não pode. Mas o que interessa é a versão pura da vacina, depois dos estágios de purificação. Tem vírus replicante, adenovírus replicante lá, como nós vimos, segundo o Tanuri? Não. Mas vamos seguir. Com base nos novos documentos disponibilizados, Tanuri fez uma revisão do método de purificação, como eu disse aqui, utilizado pelo Sputnik. E ele afirma que usam a célula correta que evita o vírus replicante. O adenovírus é um carregador que leva o material genético, aqui ele está explicando, né? O adenovírus replicante consegue reter de volta o material genético do vírus e se multiplicar na célula em que está sendo inoculado, o que pode causar consequências imprevisíveis. Por isso, o apontamento da Anvisa foi visto com espanto, né? Porque se tivesse vírus replicante, é perigoso, né? Quando eles analisaram o lote a lote da produção da vacina, deu 0 partículas por teste. Não tem replicante.
Não acharam adenovírus replicante, mas a Anvisa não tinha essa informação. Novamente, estranhíssimo. Como é que a Anvisa não tinha essa informação? E o Instituto Russo disse que mandou um ofício dizendo essa informação. Muito esquisita essa história. Eu não posso afirmar, não estava lá, não tive acesso, mas relatos contraditórios. Tem gente dizendo uma coisa, tem gente dizendo outra coisa. Né? A nova documentação que os russos mandaram mostra que a vacina fica retida no músculo em que é injetada, o que diminui o risco sistêmico e é mais uma salvaguarda. Acho que agora os documentos são os necessários para garantir a importação emergencial. Ele ressalta que o Sputnik fez testes clínicos com 22 mil pessoas e isso não é um número desprezível. Ora, ele está afirmando agora que, na opinião dele, já está suficiente, né? Aqui ele reconhecendo que a análise emergencial é menos rigorosa e a Anvisa é obrigada a exigir um programa de farmacovigilância, que se alguma coisa der errado se suspende a vacinação. E aí ele dá uma sugestão que vai muito na linha do que a gente falou. Muito na linha do que a gente falou. Para aumentar a segurança e resolver o imbróglio, Tanuri sugere que o consórcio do Nordeste se comprometa com a Anvisa e com a STF a apresentar uma análise de vírus replicante, microbiologia e contaminante de todos os lotes que chegaram no Brasil. E aí acabou a história. A Rússia manda, junto com a remessa, a análise por lote, para garantir que não tem vírus replicante. Porque se tiver, com o laudo, seria um crime muito grave, né? Seria falsificação de documentação e tal. Se o povo for meio neurótico, pode até pedir testes antes testes com seleção aleatória do lote, antes de colocar para a população. Seria uma medida ainda de mais segurança, né? A gente sabe que o laudo da Anvisa foi baseado nos documentos russos, não precisa repetir, é isso que eles estão repetindo aqui. E o laboratório da União Química está fazendo um novo pedido que vai ser ainda avaliado, né? Enfim. Aí o ex-ministro da Ciência e Tecnologia e coordenador científico do Consórcio Nordeste, o Sérgio Rezende, afirma que os governadores vão insistir na importação emergencial e ele ressaltou que a decisão do Instituto que divulgou a nota explicando os 4 estágios de purificação, que eu já tinha falado aqui pouco antes, né, descartando as impurezas e tal, no documento de 55 páginas. Né? Enfim, o ex-ministro, e aí vem a fala dele que lembra muito a minha, né, reconheceu que a Anvisa tem um corpo técnico de primeira qualidade, mas ele pessoalmente considera haver um componente político de diretores, olha só o que ele fala, o ex-ministro, indicados pelo atual governo brasileiro para a agência para negar a importação. Ele reforçando uma coisa que nós levantamos como possibilidade e levantamos indícios fortes nesse sentido. Ele vai além do que eu fui. O ex-ministro é mais duro do que eu. Tem gente querendo me criticar, agora eu vou ter que brigar com o ex-ministro lá, não é comigo mais. Tem que ver a situação lá do ex-ministro, porque ele diz que a indicação de diretores, no plural, eu foquei mais no diretor da Anvisa, que eu conheço um pouco de atitudes questionáveis dele, né? Mas ele vai até mais longe e fala diretores, no plural, o que pode envolver inclusive a equipe ali dela, enfim. Mas vamos lá. E tem pessoal de carreira misturado, vamos lá. Agora a Anvisa está de posse da informação técnica entregue oficialmente pelo Instituto Gamaleya. Espero que corrijam a decisão. Se necessário, podem pedir que façam novos testes. A polarização política não interessa a ninguém. Queremos vacinas e que a ciência prevaleça. É bom lembrar que Lula esteve envolvido na intermediação disso. É bom lembrar que era o consórcio do Nordeste que comprava a maior parte das vacinas. É bom lembrar que o Departamento de Estado dos Estados Unidos reconheceu que estava contra a vacina russa. É bom lembrar que o Vladimir Putin tem interesse em utilização da vacina russa como um elemento de geopolítica, né? Tudo isso que foi apontado por mim em vídeos anteriores, não é? Acho que não tem muito mais a gente dizer. E tiveram pessoas que achando que ao levantar questionamentos da transparência do Putin, eu estaria questionando a competência técnica do Instituto Gamaleya. São coisas completamente separadas. Para mim, até óbvias, né? Assim como questionar a decisão da Anvisa e lembrar de agrotóxicos banidos aprovados, a equipe técnica é diferente, mas é a Anvisa, tem conexão com a Anvisa. Lembrar do diretor, lembrar da ação do Bolsonaro antes do relatório da Anvisa, lembrar do Departamento de Estado americano que reconheceu
publicamente nós sabemos que o Departamento de Estado americano reconheceu que buscou bloquear a vacina russa por tentar interferir isso como uma questão geopolítica, né? Essas são todas informações que eu trouxe aqui no meu canal em vídeos, que são informações relevantes, são informações que vocês precisam ter em posse para refletir sobre a questão. E, ao meu ver, informações que mostram uma politização óbvia da questão da vacina. E levantam dúvidas sobre como foi feito esse processo e esse processo de comunicação falho, né? A gente fica na dúvida de se não teve um excesso de rigor ou pegar uma fase ali que tinha uma coisa que era questionável, que era o critério da agência reguladora russa não ser tão rigoroso em relação a vírus replicante numa etapa antes da purificação como critério. Mas, a meu ver, se isso ficar confirmado por testes laboratoriais, pega muito mal para a Anvisa. Porque aí vai ficar parecendo que a Anvisa não perguntou, não questionou corretamente sobre a fase de purificação da vacina. A vacina em seu estado purificado, se tinha fator adenovírus replicante ou não. E se ficar isso, aí as pessoas podem escolher problema de comunicação, falha de comunicação, faltou uma capacidade de comunicação aí outros podem achar que atribuir a falta de transparência dos russos, outros podem achar que foi uma questão política, outros podem achar que apesar da competência da equipe técnica, nesse caso teve incompetência para aferir a versão purificada da vacina. As hipóteses serão muitas, né? Mas os fatores políticos estão colocados, né? Saber com 100% de certeza, talvez a gente nunca saiba, mas saber com 100% de certeza se os testes laboratoriais mostrarem que a vacina é segura, isso a gente pode descobrir ainda. O tempo vai dizer. E se for, não vai ter jeito. As pessoas que apontaram os fatores políticos vão se sentir fortalecidas. Mesmo que isso não signifique, obviamente, uma condenação de todo o corpo técnico da Anvisa. Mas essa percepção vai sair fortalecida. E o PT, ao sair com um manifesto a favor da Sputnik, e tanta gente do PT, dos governadores e o coordenador do consórcio do Nordeste está afirmando que tem componente político, se isso ficar confirmado, vai ser uma narrativa que, obviamente, vai ficar fortalecida. Eu espero que as pessoas vejam, né, que não sou eu que estou criando isso. Que eu trouxe notícias e evidências, né, e cada um vai fazer o seu próprio juízo. Eu peço, né, nessa construção do conhecimento científico que trabalha com evidências, né, que a gente supere esse senso comum e que mantenha uma postura cética e a gente deixe de defender o nosso peixe. Muita gente que saiu em defesa precipitada e exagerada, às vezes, da Anvisa, estava parecendo que estava defendendo eles próprios, né, porque tem alguma ligação, porque trabalham na vigilância sanitária. Outros que estavam defendendo os russos estavam saindo, defendendo com tudo, né, uma coisa assim, clara de defesa, talvez, daquele grupo político e tal, ou alguma questão ali envolvida. E eu acho que a gente deve ter uma postura de pesar as evidências ao longo do processo, levantá-las, analisar criteriosamente e ir chegando a conclusões. E esse talvez não seja nem o último vídeo que eu faço sobre esse tema, porque tem mais coisas sobre isso. Lembrando que superar o senso comum sobre a visão acerca de Marx também é muito importante, por isso eu convido vocês a se inscreverem no meu curso, divulgarem o curso em suas redes sociais, quem sabe convencer um amigo ou uma outra pessoa a fazer o curso. Vocês vão estar ajudando muito o canal se vocês fizerem isso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e nós estamos aqui engajados na superação de visão do senso comum, na ideia de reflexão e de trazer as evidências, pesar as diferentes evidências, refletir sobre elas, manter um certo grau de ceticismo, não é? Não comprar narrativas sem antes analisar e, eu repito com vocês, a narrativa política que eu destaquei, ela sai fortalecida, mas ela já era fato em sentido, não apontando a necessária decisão da Anvisa, como se isso fosse necessário, mas no sentido de que ela fazia parte de um componente discursivo naquele momento que era inquestionável. Se motivou a decisão ou não, é uma coisa que a gente talvez nunca vai saber, mas a gente tem os elementos para analisar.
Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.